Salve, salve. Salve, salve, boa tarde a todas e todos, boa tarde, Miguel, boa tarde, Aroeira. A gente está aqui, tarde, mais Regina. um Tábula de fim de tarde. Boa tarde, Regina, Maria. e seus óculos são novos? Não, não é que são novos, é que eu uso lente de contato também, e eu estou passando tempo sem usar as lentes, porque eu tive uma alergia, então esses são meus óculos de perto De que batalha. eu uso em casa. Mas eu estou gostando de usar o óculos, estou achando bom. Então, É bom. vou usar um pouco. Então, é isso. Começamos aqui nosso Távola. Mandei um beijo para a Daiane, que já está deixando a gente aqui com o bastão olímpico do Brasil agora. E vamos continuar. Eu estava pensando, meninos, da gente começar com um assunto que vocês me inspiraram bastante, com as charges que os dois fizeram sobre a França. Eu sei que a gente vai, eu estou dando um spoiler, a gente vai ver as charges depois, mas é até bom que aí todo mundo fica com mais vontade de ver. Aroeira fez uma charge com aquele famoso quadro francês da liberdade, igualdade. No caso, a falta de liberdade guiando os povos. Exatamente, mas isso a gente vai ver quando chegar lá. E as carinhas de todos os fascistas aí do mundo. Muito legal. E Aroeira Todos fez... não. Todos não, os que couberam. Todos não caberiam, né? Teria que fazer vários desenhos. Ali tem uns 100 personagens contando os do fundo. Caberia, mas não caberiam todos, porque é o que tem de fascista no planeta. Não, é uma enorme oferta de fascistas. E Miguel fez a Torre Eiffel com o Hitler à frente. Quer dizer, então acho que esse é um assunto legal para a gente começar. E dia 14 de junho de 1940, o Hitler se deixou fotografar na frente da Torre Eiffel. Aquilo ali é uma espécie de TBT falsificado dessa foto, entendeu? Que é uma ameaça, né? Uma ameaça de volta. Então, vou dar spoiler das outras charges também? Não. Vamos deixar... Não. Foi só essas duas que ela citou. A gente vai chegar lá. Mas aí eu queria contar para vocês que eu vi um vídeo hoje que me deixou muito animada, que depois, eu não sei se eu mandei para vocês, mas depois eu mando, que é um vídeo do novo... É um partido francês chamado Novo Partido Anticapitalista, ou seja, dando nome aos bois. E um discurso eu acho que é o líder do partido, Olivier Besancenot. Me deu muita esperança, porque ele fez, cercado de pessoas muito jovens, ele fez um discurso para uma multidão assim, falando isso, que eles se juntaram ao Front National, quer dizer, eles abdicaram de concorrer sozinhos, entraram também para frente, e é isso que se espera também do Macron. Muitos deputados da esquerda já renunciaram aos cargos para fazer essa frente, para fazer esse acordo geral, porque existe um perigo enorme aí e um bem maior se alevanta, né, gente? Então... a gente está com essa esperança, né? Com essa esperança de que haja essa... Como a frente brasileira. Nessas horas... A frente vai dar trabalho, vai ser difícil, mas se não for isso, a direita ganha. Exatamente. Então, eu fiquei esperançosa, eles vão para o Front Populaire, e fiquei esperançosa de que o Macron também tenha juízo, e também, porque juntando os votos do partido do Macron com o partido da Frente Popular, né? Frente Popular. Seria a esquerda, né? Seria até uma esquerda mais radical. Mas, olha, já havia indicação disso, se eu não me engano, membros do partido do Macron já estavam falando. Sim, mas falta ele declarar isso, falta ele realmente... E se isso acontecer, aí tudo bem. Aí eu não sei nem se é uma contradição, né? O povo na rua, o povo foi todo para a rua protestar contra a ameaça da direita. Não é o povo todo, porque senão... não é o povo, uma boa parte. Mas eu não Infelizmente, não é. Não sei se é uma contradição entre esse pessoal na rua e o voto não ser obrigatório, o que eu concordo, entendeu? Mas fica uma dinâmica meio estranha, porque as pessoas não indo votar,
não tem como manifestar o seu desejo, e só indo para a rua talvez seja limitado. Não sei, é uma questão. Não acho que seja uma contradição, não, Miguel, mas acho que tem muito a ver com a capacidade da esquerda e da direita de arregimentar gente que se interessa em cumprir sua parte. Eu acho que é mais esse problema que nós vivemos como um todo, de várias maneiras diferentes, no planeta todo. Os americanos têm sempre esse problema. Afinal, as pessoas vão votar ou não? Os democratas vão votar ou não? Os negros vão votar ou não? Os latinos vão votar ou não? Depende se aquele discurso tem algum atrativo. O que eu percebo é que, apesar de todas as críticas absolutamente válidas e pertinentes que a esquerda faz às frentes amplas, porque nós estamos vendo a enorme dificuldade que é lidar com a frente ampla aqui no Brasil. Total, uma necessidade. No entanto, meus queridos, minhas queridas e meus queridos, não há outra maneira, que nós estamos realmente enfrentando uma batalha contra o fascismo. Exatamente. Nós estamos vendo o seguinte: quem está guiando os povos, sem querer dar spoiler, é a absoluta estupidez, é a falta de liberdade, é o contrário de tudo que se diz lá. Sem querer dar spoiler, é ótimo. Olha aqui o Luiz Antônio dizendo: Cher Lulão para Cher Macron. O Lula precisa mandar uma carta para o Macron. Eu fiz uma charge que os dois se encontrando e o Macron perguntando para ele o que ele deveria fazer para vencer. Mas foi muito criticado, porque ninguém acredita na possibilidade da frente ampla na França, entendeu? Principalmente comandada pelo Macron. Gente, eu não sei por que não se acreditar. As frentes amplas vão ser todas complicadas, aqui ou lá. Sempre, qualquer pessoa lidando. Agora, eu li uma coisa assim, um comentário que alguém falou assim: a gente sabe que um governo de esquerda, né, dito de esquerda, ele pode se inclinar para o centro, até para a direita, como a gente vê, como a gente já viu, acontece por necessidade, mas você nunca viu um governo de direita se inclinar para a esquerda. Tem toda a razão. Perfeito. Nunca, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, qualquer que seja a escolha, isso tem que ser levado em conta. É evidente, gente, que vai dar um trabalho danado, que vai ter crítica, que o povo vai para a rua porque a direita no poder, mesmo dentro de uma frente ampla, vai querer impor sua agenda também. Como aqui. No momento, a agenda da nossa parte à direita na frente ampla do governo brasileiro está mais interessada em eleger os seus nas eleições que vêm do que qualquer outra coisa. Então, mesmo os nossos ministros de centro-direita estão mais interessados nisso. Acontece que o Lula descobriu uma fórmula, e a gente vai falar sobre isso também hoje, de simplesmente governar e fazer presença ao mesmo tempo. E está funcionando. Está falando todo dia para as rádios, né, Aroeira? Está sendo um auê, está sendo um barato, um negócio impressionante, está mobilizando, tem um material para nós todos ficarmos distribuindo e retuitando rechuitando, né? Porque agora é Twitter, não é mais Twitter. Rechuitando para tudo que é lugar. Agora é Blue Sky, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que ser pragmático. Estamos no tempo do pragmatismo para combater o fascismo. É o controle de danos, né? Vamos reduzir os danos que esse momento histórico está trazendo à sociedade. É isso. Redução de danos. Entender. Isso é política, isso é fazer política. Exatamente. Então, eu acho que mais importante agora, até do que ir para a rua na França, embora seja super importante, mais importante agora é a estratégia política. Os franceses têm que se juntar, têm que se unir, porque isso aí é igual aquele... Eu fico imaginando aquele... Como é que chama aquele fogo que começa assim e depois vai se espalhando para todos os lugares? Porque é muito perigoso que a frente, que a extrema-direita, que o fascismo ganhe na França. E a França do iluminismo, né? A França sempre foi um país na vanguarda política. Quer dizer, já vem deixando de ser um tempo, né? E esse pessoal é herdeiro de Vichy, não é? Exatamente, já foram ocupados pelos nazistas, gente, que isso? Não, e eles são herdeiros de Vichy no sentido da direita francesa hoje. Fala bem de Pétain, fala bem da República de Vichy, fala bem da colaboração francesa com o nazismo. Eles querem recuperar historicamente esse negócio. É a revisão histórica, né? Nós vamos ter esse problema aqui, por exemplo, na eleição de São Paulo. Cotejando os votos e cotejando as pesquisas, a gente vê que o Boulos sai na frente, no máximo empate técnico, no mínimo empate técnico, mas que dificilmente consegue vencer a massa direita em São Paulo. A não ser que a Tabata, por exemplo, seja muito bem conversada, que se conversem muito e tragam a parte dos seus votos e assim por diante.
Nós estamos vivendo esse processo em tudo que é lugar do planeta. Em alguns lugares, escolha nós temos. É importante as pessoas terem consciência disso, né? Que o momento é o momento de se juntar para impedir um mal maior, entendeu? Eu citei a Tabata porque eu vejo que na esquerda há muita gente dizendo não, com a Tabata não tem conversa, a Tabata é um produto... Você falou da Tabata, eu lembrei disso. É a Tabata, sim, ela é uma delas. É uma delas, concordo. É uma delas, entendeu? Que tem que participar desse trabalho todo, entendeu? Eu não sei até que ponto isso está amadurecido nas pessoas, entendeu? Realmente, então, nossa função é amadurecer isso, né? Exatamente. Amadurecer para eles. Para nós e para eles, porque assim, eu sinto isso também dentro de posições importantes da esquerda. Compreendo, como eu falei aqui no começo, assim, entendo muito bem as críticas todas que são feitas à amplidão das frentes amplas. Entendo. Amplo demais. Concordo. Mas muitas vezes não resta muita coisa além disso. E eu começo a desconfiar que não é só no Brasil, mas no planeta como um todo hoje, como disse a Regina, pragmatismo é a principal palavra de pronunciar. Fundamental. É isso aí. Agora, aqui, olha, aqui, a Vera Lúcia disse assim, a crise no capitalismo gera o fascismo. E alguém tinha dito que a extrema-direita, o fascismo está conseguindo determinadas coisas que nós, progressistas, na esquerda, não estamos conseguindo. É porque a extrema-direita sequestrou muitas das pautas da esquerda. Né? A soberania, o protecionismo, de uma certa forma, era uma pauta... Né? O não globalismo, de certa forma, quer dizer, exatamente evitar o capitalismo globalizado, que era a nossa bandeira. Exato. Então, liberdade de expressão, que sempre foi nossa bandeira, os caras é que falam isso o tempo todo agora. Por isso que eu acho que esse partido desse Olivier, que fez esse discurso, que é o novo partido anticapitalista, ele está dando nome aos bois, porque a crise é o capitalismo. Né? Essa é a crise que ninguém está... quer dizer, que ninguém está... As pessoas sabem, muita gente sabe, mas é disso que as pessoas estão falando quando elas não querem mais saber da política normal, como se tivesse outro caminho fora da política, mas é porque tudo isso faz com que as pessoas lembrem da crise, das coisas que não estão avançando, dos direitos, do trabalho. Então, cada um quer preservar o seu trabalho, então se esquece da coisa do coletivo, porque as coisas estão difíceis, né? Então, a gente tem que recuperar nossas palavras de ordem, né? Para usar uma palavra bem francesa, nós estamos vivendo uma enorme maladie, uma doença social monumental, uma depressão monumental. As pessoas estão infelizes. Estão infelizes e muitas vezes não sabem atribuir a razão, a causa, a culpa a quem de direito. Acaba sendo a política como um todo, quando, na verdade, é a política dessa democracia incompleta, essa democracia que não é uma democracia social. Se eu não me engano, Zé Disseu falou disso há algum tempo atrás. Não há uma democracia social, e enquanto não houver, que respeito as pessoas na base da pirâmide vão ter para se der. Isso. Né? Eu fiquei pensando hoje se isso não é uma espécie de repetição histórica, respeitando as diferenças todas, o mundo das comunicações, da tecnologia, da internet, de tudo mais, transformou a vida da gente, mas se não é um certo ciclo, entendeu? Porque, eu repito, é importante a gente assistir esse documentário que está no Netflix sobre o nazismo, início, meio e fim. É muito didático sobre as condições do capitalismo, as condições da Alemanha, as condições da Europa, a negligência dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França em relação ao crescimento do nazismo, a esperteza do Hitler, a incapacidade dele, favorecida pela incapacidade dos outros, é muito didático e muito parecido com o que a gente está... Muito parecido com a pré-guerra, né? Com a pré... Eu fiquei imaginando se isso não é uma espécie de ciclo, entendeu? Que se repete, que nosso destino não será dar de cara com esse nazismo. A nossa telenauta falou agora há pouco, as crises no capitalismo abrem a porta para o fascismo. Muitas vezes. A própria ascensão do fascismo na Europa foi uma enorme, gigantesca crise. Vocês lembram? Em 29, um quebra do mercado mundial causado por especulação e assim por diante. Uma sequência de debates atrás do outro, economicamente. Uma derrota histórica que a Alemanha tinha sofrido, quer dizer, os ânimos
já a flor da pele e tudo mais. Nós estamos vivendo coisas muito similares. A Europa Central, a Ucrânia, por conta do estúpido do Zelensky, sofrendo uma derrota monumental diante da Rússia, que aqui, quero deixar bem registrado, não é flor que se cheire, o governo russo não é flor que se cheire, apesar de estar no BRICS, não considero meu aliado. Claro que não. Dentro do BRICS, eu mas concordo serve para fazer a China. divisão do poder, né? Agora, serve, só que no caso nós estamos, a divisão do poder ali é entre duas potências nucleares. Dá um frio na espinha quando a gente pensa Bom, mas nisso. agora não tem nem divisão, é uma só, né? O que é pior. É uma coisa só, porque antigamente era pelo menos um mundo à esquerda, entre aspas, e um mundo à direita. Agora, está provocando todos os problemas no planeta, são dois indivíduos, dois poderes de direita, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos. O tempo inteiro é confusão. Como disse a Márcia sobre o Milei, o tempo todo ela com aquele jeito. É o Chacrinha que dizia isso, né? Eu vim aqui para confundir, não para esclarecer. Todo dia um problema novo, e a direita é responsável por isso em todos os casos. Dos massacres em Gaza, a estupidez da Ucrânia, a estupidez econômica, ao aumento da diferença, do fosso entre as classes sociais, tudo isso não somos nós, é a direita. É engraçado, eu queria fazer um comentário sobre uma manchete que eu vi na Globo News agora, dizendo assim, dólar encosta em 5,70 depois de novas falas de Lula. Como se o Lula, aquele Demetrio Magnoli está dizendo que o Lula é o maior especulador que existe no mercado, porque ele fala, o dólar sobe. Por que não é o Banco Central, que é o que estabelece essa... É o mercado, gente, é o mercado. O mercado? Pois é. Você viu o artigo que conta como agia... A Globo News continua dizendo que é o Lula. Mas você viu o artigo, Miguel, onde mostra que quando no governo Bolsonaro, o Roberto Campos agiu de forma inversa. Ele segurou o dólar. Ele fez o que normalmente o Banco Central faz. Aqui no governo Lula, ele está soltando o câmbio de propósito. Exatamente. É inacreditável. Também temos charge sobre isso, mas é inacreditável. E aí que o Globo, Estado, Folha mostram o pior que eles têm. O pior que eles têm. Aí eles colocam as baterias... É desanimador. O que eles querem? Eles querem o quê? Eles querem o Tarcísio de presidente e o Campos Neto de ministro da Economia. Eles vão de novo no fascista, achando que o fascista é controlável. Exatamente. Não, ele vai seguir. Não, depois vão se arrepender de novo, como se arrependeram com o Bolsonaro. Agora, o Lula já está dizendo, não dá para ter alguém com viés político dirigindo o Banco Central, disse ele. E é viés político porque está todo mundo se arvorando, o mercado inteiro se arvorando para levantar o dólar. E, aliás, acho que tem outra charge do Aroeira também que mostra isso. É bom para vender, então compra. É bom para comprar, então claro, vamos chegar lá também nessa... Vamos chegar lá, mas assim, a ideia é o seguinte, tem um tripé, e é importante a gente lembrar isso sempre, tem um tripé de imbecis, de estruturas imbecis. O Banco Central, a imprensa hegemônica, a imprensa comercial brasileira e o parlamento. Esse tripé atrapalha até Deus se descer à terra para governar, vai ter problemas com esses três. Que eles não param de botar pedra e obstáculo no caminho. O objetivo é muito simples. No caso do parlamento, aquele pessoal só pensa em si mesmo, é igual o Milei. Dane-se os problemas diplomáticos que ele causar. No parlamento brasileiro, dane-se a crise. O negócio é eu me eleger novamente e eu levar à frente o meu projeto ideológico. No caso, dane-se o país, né? Dane-se o país. E no caso do Banco Central, e aí vamos ser bem... É mesquinharia pura, porque o caso do Roberto Campos é especulação pessoal. Não é só ideológico, não. O cara é um banqueiro e sabe muito bem qual é a posição dele. Claro, mas é óbvio, as pessoas são muito ingênuas em achar que não. Entendeu? Não é ingenuidade, não, né? Não é ingenuidade. Uma parte é ingenuidade de uma parte da população. Mas outra parte não, Não, da população não, a gente estava falando da mídia, né? A mídia, pô, ingênuo, não conheço ninguém ingênuo. Não tem nada de ingênuo. Não era eu, ingênuo era o Miguel, ingênuo era você, Regina. A gente achava que a mídia ia manter-se conectada no seu papel, né? E agora o Demetrio Magnoli defender a direita na França, minimizando a gravidade da história. Houve um quebra-pau lá no Globo News. Olha, eu não sou lombrosiano, não, mas... conversando com o Miguel sobre... Porque a Flávia Oliveira se levantou contra, e foi defendida pelo Guga Chakra, a Flávia Oliveira. Então, mas o raciocínio que acontece é o seguinte,
a Globo talvez concorde até com o Demétrio Magnoli. O problema da Globo é a Flávia Oliveira e o... Eu não quero ser lombrosiano. Não quero ser lombrosiano, mas Lombroso talvez tenha razão. Quando eu olho para a cara do Demétrio Magnoli, eu falo assim, mas isso aí, eu atravessaria a rua quando eu encontrar esses caras de noite. Exatamente. Ele vai me assaltar, ele vai me estuprar ideologicamente, não, sai de perto desse sujeito. Mas é complicado, é difícil porque a gente não consegue entender essa visão que a gente tem de olhar lá na frente e fazer os acordos necessários para chegar lá, a gente não tem. Olha a fala da Rita. Olha a fala da Rita aí. A subida do dólar aconteceu 15 minutos antes da entrevista do Lula ao UOL. O mercado tem bola de cristal. Isso, gente. O Lula disse isso. O mercado é especialista em realizar suas próprias profecias, movendo suas alavancas. Claro, são muitas. Disso. São muitas. E eles conseguem. Quando eles falam assim, o dólar vai subir, automaticamente todos eles começam a mover as engrenagens na direção do dólar subir e o dólar sobe. É assim que eles funcionam. E com o apoio da mídia. Ainda por cima é isso. E se precisar, o parlamento ainda faz alguma lei para endossar isso também. É isso aí. A gente vê nessa discussão, a gente viu também, você falou do Demétrio, mas também o Camarote falando, eu acho que o Demétrio também, da culpa do Lula e toda a fala do Lula. Eles insistem que a culpa é do Lula. Interviu também, dizendo, vocês ficam falando dessas coisas, mas ninguém fala das coisas positivas. Aí começou a apontar o desemprego que caiu, um monte de coisa. Então, gente, precisa só em Minas, em Minas, 4 bilhões colocados em educação, em malha viária, em vários setores diferentes, inclusive no setor de conservação de monumentos e tudo mais. Contando tudo, dá 4 bilhões e meio. O Lula tem feito isso em todo lugar. O governo governa como não governa há décadas. Mesmo os governos anteriores de Lula e Dilma, eu considero que esse governo é mais ágil, de certa forma, até do que fomos anteriormente. Claro, a pressão é maior, e com a pressão maior, as pessoas se movimentam, então o próprio governo se movimenta muito. E eu acho, esse é um assunto para a gente também, eu acho que o governo acordou há um mês e pouco, mais ou menos. Concordo. O governo acordou de uma maneira... essa sensação. Agir diante da... Olha, estamos governando e está indo bem. Por que não conseguimos mostrar isso para as pessoas? Vamos mostrar. Quem é a pessoa que mais pode mostrar isso para as pessoas? É o Lula. Claro. Ele foi mostrar pessoalmente. Usei pessoas 3 vezes e um pessoalmente, só para deixar bem claro. E falando para as rádios, não é para os veículos tradicionais, ele está indo pelas beiradas. Beirada que eu digo não pelo mainstream, né? Então, eu acho que isso também está ajudando. Eu acho que é o método mexicano. A gente tem falado sobre o sucesso do México, e o sucesso do México tem muito a ver com a conversa direta entre o presidente e o povo mexicano. E isso é o que o Lula voltou a fazer. É verdade. Eu também acho que ele acordou. Ele encheu o saco, eu acho, dessa coisa de ficar esperando, puxando o saco e aguardando. Cheio de dedos. Agora não tem mais dedo, não. Onde tiver que fazer acordo, ele vai fazer, mas quando ele tiver que dar nome aos bois, ele vai dar. Entendeu? Agora, essa campanha contra o Campos Neto, qual é o problema? Vocês têm alguma dúvida de que o Campos Neto é bolsonarista? Não tem essa dúvida. Não é só isso. Independente é o cacete se ele fez campanha para o Campos Neto, se ele vai jantar com o Tarcísio, que independência é essa? Ninguém tem dúvida, mas isso não importa para uma parte grande da mídia, uma parte enorme do parlamento e para uma parte razoável da população brasileira. Não, ele disse recentemente, ele já está sabotando a futura gestão do BC, dizendo da incerteza que tudo isso vai gerar, não sei o quê. Ele já está mexendo os pauzinhos para... Ele está fazendo a parte dele, muito bem. Ele está derrubar o próximo presidente do Banco Central. Só tenho uma certeza, quando ele sair, a economia melhora instantaneamente. Mas certamente. Essa tem que esperar até dezembro. Né? É dezembro, né? Dezembro. Já depois das eleições, infelizmente. O Lula vai escolher o candidato antes, eu acho que agora em agosto. Também acho que ele vai soltar logo o nome para poder esfriar um pouco essa sanha assassina dos caras. Vocês acham que a gente não podemos já começar a mostrar as charges? Mas são 5 horas, nós temos 20 minutos, podemos ir mostrando as charges e comentando os assuntos
os correlatos. Comentando, né? cada A charge né? está muito ligada a esse assunto, tem muita Aos charge assuntos, sobre a França, Banco Só Central. faltou um assuntinho, que é o que a Márcia estava falando do Milei, essa coisa insistente do fascista, que é causar turbulência diplomática. O daqui, o de lá, o americano, todos eles causam turbulência diplomática. Acho que isso é parte do projeto, não é só um acidente, não. Começamos com o mercado. Vamos essa comentando, coisa né, as charges. Eu lembrei daquela brincadeira, né, daquele martelo que você bate para ver a força que você tem. Aí lá bate, o mercado, a janelinha lá se abre. E aí, ainda bem que temos o texto, né? Exatamente. A imprensa neoliberal diz que a culpa é do Lula, que a gente estava falando. Ilustrou isso. Deixa eu ver a próxima. Esse aqui é o que a Regina se referiu. Eu acho que é isso mesmo. Ele olha, analisa suas planilhas e pensa assim: para o Brasil, no momento, o bom é vender dólar. Nesse caso, vamos comprar. O Brasil, no momento, o bom é comprar dólar. Nesse caso, vamos vender. Porque o meu projeto é pessoal, intransferível e é para derrubar a economia brasileira. Para facilitar, para torná-la mais barata. Porque o projeto deles implica em privatizar tudo que for possível. Ele é pior que o avô, não é não? Ele é muito pior do que o avô. Muito pior. E o avô... Aliás, eu vi uma entrevista com o avô esses dias. Eu já vi um texto na época dizendo que o que o Roberto Campos ia causar na economia brasileira demoraria meio século para consertar. Na época. Essa aqui é inédita, não chegou a sair em lugar nenhum, mas passou aquela história do cara tirou o projeto, né? Mas, enfim, fica... ele pediu desculpas, né? Mas que fica aqui. Eles vão voltar, viu? Esse projeto é mundial. É aquele negocinho. Não alimente os pobres, porque eles virão. Se você os alimentar, eles virão. É o argumento que está na base. E aí o prefeito virá: eu não quero eles na minha cidade. O subprefeito da região do bairro fala: eu não quero eles no meu bairro, e assim por diante. E convence uma parte da população de que isso é o justo. Um habitante médio dos Jardins ou do Leblon vai pensar assim: é isso mesmo, não aguento mais ver essas pessoas na rua. Não aguenta? Faça algo para que elas não precisem ir para a rua. É um absurdo. Essa é outra charge que a gente estava comentando. Essa que eu estava falando. Aí estão Macron e Biden, dentro do padrão burguês, os dois grandes derrotados do momento, porque a direita ganhou da direita, de certa maneira. A direitíssima ganhou da direita. E deixa a gente com o pepino na mão, né, com problema. A esquerda que acabou, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Vocês viram que o candidato independente lá nos Estados Unidos, o Kennedy, subiu bastante nas pesquisas depois do Eles estão querendo, né? O Obama está tentando convencer o Biden a desistir, mas a família quer que ele continue. Eu não sei quem é que é. O que a família quer? Não só convenceria, como me candidataria. Eu também, exatamente. Mas tem gente que diz que eles estão guardando esse trunfo, que vão anunciar, de repente, um novo candidato. Para não ter tempo. Barack Obama pode se candidatar de novo? Não, né? Pode. Pode? Pode 3 seguidos. Essa lei perfeita para impedir como é que chama, gente? Aquele que ficava na cadeira de rodas. O Humphrey, pela terceira McGovern? vez. Não, McGovern, gente, não, é o Humphrey. Presidente americano, não. O grande não. O New Deal, Roosevelt. O Roosevelt. Que ganhou 2 seguidas e iria ganhar a terceira, se não morresse. Aí eles fizeram a reforma constitucional que proibiu. Eu tenho a impressão que o Obama pode sim. Esse é um dos escândalos típicos do nosso capitalismo, né? Eu queria saber dos donos da Americanas, o que vai acontecer com eles? Eles estão... Nada? Desculpa te dar esse spoiler, mas nada. Não estão nem sendo processados, nem investigados? Não, estão transferindo a culpa para o CEO, para os presidentes na época, para os boards de diretores, mas os acionistas, mas a gente sabe de quem nós estamos falando, a Lehman, essa turma toda, preferem não pagar por nada. Se fosse na China, eles iam ter que pagar tudo do próprio bolso. O capitalismo chinês é inovador nesse sentido. Tem o Sicupira, né? Esse aí é minha charge, é uma charge que eu gosto dessa ideia. Um racha na salsicha
um racha no selvagens cães de guerra. No O cachorro quente, o hot dog americano, são selvagens cães de guerra. Mas, nesse caso, um está com a língua de fora, porque não dá mais, e o outro apenas lambe os beiços de antecipação, antegozo. Eu não sei E se vocês viram provavelmente o debate, mas como mente o Trump. É descarada mesmo. Mas mas o a Biden linguagem realmente. dele é essa. O Biden tinha coisas até que ele falou importantes e boas, mas não conseguia falar Agora, o direito. que eu não entendi, gente, é que o Biden estava essa moleza ali. No dia seguinte, na entrevista que ele deu, Foi estava um enfático, né? azogue, estava rápido, brilhante, inteligente. O que houve? Algum Talvez problema na tenha medicação? pode ser, para dar uma acalmada. Eu não Mas tenho ele nada também. contra a medicação. Acho que tudo bem. Mas esse discurso que você viu, que eu vi também, que ele estava super enfático, ele estava lendo, eu acho. E lá estava tirando as coisas da cabeça dele. Não sei se é verdade. Certamente isso deve ter sido um fator. É um fator. Mas Aquele formato de debate é muito agressivo, ele favorece alguém belicoso. Exatamente. Não favorece a divulgação de uma ideia. Não favorece. Não é esse, é um ringue. A verdade é que eu estava olhando aquele debate com aqueles dois personagens. Passa aí, Miguel, vai passando para frente. Um enfraquecido e o outro mentiroso, e os americanos sempre foram tão bons de retórica, né? Sempre aprendem isso desde pequeno, e era um quadro lamentável. Os dois, né? Os dois, porque era o país ali representado, né? Essa é a Niara sobre renúncia fiscal, que é uma coisa que só beneficia a grande empresa e não traz nada, absolutamente nada para o país. E são 512 bilhões por ano de renúncia fiscal. E depois o Banco Central vai dizer que o Lula é que faz o dólar subir. Passa aí. A entrega de documento, né? Imagina a polícia de São Paulo agindo assim. Seria tão bom se a polícia de São Paulo agisse assim, em vez de simplesmente dar tiro em todo mundo, né? Mas não é esse o caso. Agora, eu acho que é alguma coisa relativamente civilizada, no final das contas. Eu acho que você fica... Eu não sou contra, não. Não é punitivo, simplesmente punitivo. Não sou contra, não. Esse negócio de botar na prisão todo mundo, tem que investigar e fazer justiça, é claro. E eu acredito muito em pena civilizatória, pena social, trabalho comunitário. Muitas das penas poderiam estar nessa direção, onde o cara se reeduca. Né? É evidente. Bom, essa é a consequência da outra charge. Era melhor ter passado a outra primeiro, né? Você conseguir, ela está aí na frente. Porque a outra charge eu fiz esse baseadão na mão do Supremo e eles dizendo que estavam apertando. Mas não vou acender agora. Mas o Wagner botou água na fervura rapidinho. Eu falei assim, o Congresso não embarca nessa. Ponto. Deixa eu ver se a outra... Depois a gente vê. Bleblanc e a incógnita, né? Vamos ver. A ver. Miguel foi mais rápido do que eu nesse dia, mas eu consegui. Mas muito rápida essa charge aqui. Muito rápida de fazer. A minha deu mais trabalho, é verdade. Mas exatamente. Essa é uma coisa sobre o golpe bolivariano lá, o golpe não bolivariano. Isso nunca aconteceu. Mas vocês viram o Evo Morales acusando o Luiz Arce de ter... Eu vi a Márcia comentando isso sobre a falta de diálogo entre ex-presidentes e presidentes de países vizinhos. Eu vi, eu achei... Não, o Evo Morales... O Evo tem criticado o Arce. Dizendo que ele inventou esse golpe. Olha, pode ser o Evo e o Arce, que foi ministro dele, né, racharam feio já há algum tempo. A Márcia estava explicando isso. Eu acredito que é o seguinte, que o Evo tem lá suas razões para dizer o que disse. Mas eu não estou engolindo muito essa história de que ele fez esse golpe, não. Eu acho que não precisa de um presidente no poder inventar um golpe na Bolívia. Não precisa. Também acho a história muito fantasiosa, em todo caso. Mas acho estranho em todo caso, o Evo embarcar nisso. O Evo e o Arce pertencem a dois grupos tão distintos na Bolívia. Um pertence à minoria branca. Por mais que seja a esquerda, um pertence à minoria branca. O outro pertence à maioria indígena. Por mais que seja de esquerda, também tem uma agenda própria, que não é contemplada muitas vezes pela esquerda branca na Bolívia. Ainda tem isso também. A Márcia está falando que durante décadas e décadas simplesmente se ignorou completamente
a imensa maioria da população boliviana. Então, eu entendo as mágoas. Eu só não acho provável isso que ele está falando. Não acho. Não, mágoa é uma coisa, mas você fazer uma acusação dessa, mesmo sendo Você sabe adversário dentro do campo Não, é progressista. complicado. É muito grave, é muito grave. Agora, eu acho que ele deve acreditar nisso. Ou seja, é muito provável que uma parte enorme da população boliviana, não digo maioria, mas uma parte da população boliviana parece que acha mesmo que foi. Mas, como tudo, tem que provar, né? Tem que ter prova, né, de que aconteceu isso. Essa é a charge que eu fiz da frente ampla. Entendeu? É essa aí, o Macron perguntando ao Lula e o Lula dizendo frente ampla. Cher Macron, exatamente. Não tem jeito, é o único caminho para ele. Frente ampla, Cher Macron. Frente ampla. Não tem jeito. Aí o pessoal criticou que ele não vai fazer frente ampla. Se não fizer frente ampla, ele morre na praia. Ai, eu nem olho para as críticas das charges, porque... Não, eu também não costumo olhar, não. Mas alguma me escapa. Não vale a pena. Alguma crítica séria vai chegar em mim. Essa é aquela. É aquela. Depois dessa, já enrolamos o suficiente, que tal acender agora? Porque, na verdade, o Supremo está também enrolando. Está enrolando. Não definiu nem a quantidade e assim por diante. Agora, depois definiu e tal. Agora nós temos a água fria do Wagner. Né? E eu, de certa maneira, apesar de ser um defensor do Legalize, eu entendo que no Congresso brasileiro eles vão fazer... Porque eles deram para isso agora. O Congresso brasileiro pega uma decisão do Supremo e bota uma lei para invalidar aquela decisão do Supremo. Pois é. Agora vê se pode. Agora, esse charo aí nem na Jamaica, hein? Porque eu vou te contar. Talvez a banda do Bob Marley pudesse usar um charo desse. A população inteira da Jamaica. Você está subestimando a população jamaicana, Miguel. Essa é a charge da torre. De junho, também tinha uma torre na minha charge. Ah, é? Tem. No fundo lá da Liberdade, da falta de liberdade, tem uma torrezinha Eiffel no meio da fumaça e dos fogos. Enfim, é isso aí que espera a França. Mas veja o documentário. Essa é a charge sobre o acordo. Sobre o que não se fala mais liberou, dele. Né? Olha, eu respeito e entendo, nós falamos sobre isso na semana passada, eu faria o mesmo acordo, mas eu acho que a América precisa ser vigiada em tudo. Até quando parece que faz a coisa certa, corram e olhem debaixo do tapete, porque tem alguma coisa sendo escondida ali. A Norte-América. O acordo é o nome que eles estão dando para a chantagem. Claro que a chantagem não tem acordo nenhum. O fato de ele aceitar ou não é outra história. Não, ele tem que aceitar. O cara não aguentava chantageado. Mais. Chantageado. Eu vi o beijo que ele deu na mulher. Aquilo vale qualquer acordo, gente. Você não aguenta mais. Né? Meus filhos. Pegou ela no colo, né? Levantou ela. Então, eu fiquei emocionado. Eu que estou solteiro, então, fiquei muito emocionado. Ela estava esperando por ele lá, né? Ela já tinha ido para a Austrália. Essa é de hoje. A Meta está sendo intimada pelo Brasil a parar de utilizar nossas reflexões, pensamentos e tudo mais como treinamento para sua inteligência artificial. Eu acho que é um bom começo. Estou reparando que muitas ações em relação às redes e aos bilionários das redes estão sendo tomadas ultimamente em vários lugares do mundo. E eu acho um ótimo começo, gente. Nós estamos falando disso há quanto tempo aqui, né? Finalmente, o planeta começa a acordar para o perigo monumental que representa. Saber que ele foi o responsável por tudo que aconteceu na última década do mundo, desde o Brexit até a eleição do Trump. Eu acho que as outras empresas todas de inteligência artificial, e todas elas têm, o Twitter, todos eles têm seus projetos pessoais, precisam ser enquadradas imediatamente. O Ricardo Neguton é bem radical, ele acha, com muita razão, que ela tem que ser proibida em certas atividades humanas. Como a história não mostra que isso não costuma funcionar, luditas, etc. e tal. O que eu acho é que a gente precisa regulamentar. Pelo menos limitar a inteligência artificial pela lei. Seres humanos são limitados pela lei. A inteligência artificial também precisa ser. Claro, tudo é limitado pela lei. Gente, isso é civilizatório. A convivência civilizada é limitada pela lei. Perfeito. São os limites. Bom, chegamos no Jabá. Eu adorei saber que você vai tocar lá no Botequim. O Botequim é tão bonito, né?
Eu sou freguês do Botequim desde quando era no outro lugar lá. Então vamos lá na quinta-feira. Onde é hoje? Onde é hoje? Antigamente era da mesma rua, na Visconde Caravelas, só que Visconde ele era Caravelas. lá no final. Lá... Agora é no 22, no começo. Agora é bem no início, perto da Real Grandeira. Ah, tá. Que legal. Mais perto do metrô, se eu não me engano. E o Botequim, antigamente, era da minha grande amiga Marisa Susequinde, entendeu? Arquiteto com o marido dela, o Mauro Guaraniz, eles eram os donos. Dá para ver que é elegante. Eu ia muito lá, e é uma delícia lá. O logotipo é maravilhoso. Dá para ver que é elegante. Eu até usei o logotipo. Muito bem aquele picadinho tradicional. Eu usei o logotipo, que eu achei genial, como mesinha para os gatos, meus gatos tradicionais dos cards. Né? Botei um copinho de vinho para cada um. Eu nem bebo, né? Devia ter posto uma xicrinha de café para mim. Uma xicrinha de café. Quando vai ser? Quinta? Depois Quinta-feira, estreando lá. Vai ser um trabalho feito com violino, saxofone e acordeon. Vamos estrear com o Robertinho Kaufmann, mas quem vai ser o meu principal músico lá vai ser o Rodrigo Ferreiro, que é um acordeonista. Que toca com você sempre, né? Mas também o Robertinho é um amor, toca pra caramba, canta bonito. Fiz com ele no Cais outro dia, foi uma delícia. Vai ser muito frequente lá também. Vou ver se consigo ir lá na quinta-feira. E olha, hoje ainda tem, eu vou sair daqui correndo, vocês vão ver, o próximo card deve ser esse, porque hoje tem o Samba Jazz lá do Deza Botequim. E eu vou estar lá com o Floresta, lá no Flamengo, querido Igor. Lá é muito frequentado pelo 247. A Daphne está sempre lá. Meu pé ainda me impede de ir aos lugares. Aliás, como é que está o pé, Regina? Tudo bem, né? Sem dor nem nada, né? Cada dia melhor, mais firme. Eu descobri... Melhorou? O pé está dando pé? Já está dando pé. Está dando pé. Eu descobri que não teve fratura no tornozelo, que era o que eu mais temia, que aí é pior, né? Então, o pé, o tornozelo só torceu. Então, está melhorando. Você ainda está usando a botinha, aquela botinha? Estou usando a bota. Só uma perguntinha para os dois aí. Todos vocês fazem algum tipo de exercício? Eu faço todo dia. Eu agora não estou fazendo, né? Mas eu caminhava. Eu acabei de ir à academia, eu fui agora. Não, eu falo de musculação, inclusive, porque a proteção para essas torcidas, para os problemas de ombro congelado, é justamente uma capinha muscular um pouquinho mais forte. Eu acho que não falou que quem protege a articulação, quem protege osso, é o músculo. Claro. Eu vou todo dia, quando posso. Miguel, eu sei que de bicicleta ele anda. Não, vou à academia sempre. Acabei de vir de lá, eu cheguei aqui em casa. O pé por cima não tem muito músculo, não. Mas eu acho que eu fui protegida aqui no tornozelo, porque senão eu teria quebrado, fraturado, enfim. Mas o pé não tem jeito, né? Se eu não fizesse musculação, com o problema no joelho que eu tenho, eu não estaria caminhando. Como é que é? Vestido curto, perninha grossa, vestido curto, papai não gosta, né? É uma perninha grossa que te salvou, né, Regina? Foi mais ou menos isso. Mas é isso, gente. Bom, temos 2 minutos ainda podemos a gente pode falar alguma coisa sobre essa ideia aqui, eu acho que é importantíssimo. É o seguinte, há limites para o que a esquerda pode fazer hoje no mundo, no Brasil, principalmente, mas esses limites podem ser empurrados para frente se a população manifesta com muita clareza, de forma muito explícita, que ela está apoiando essa ou aquela. Esse é um momento de se apoiar, nós apoiarmos as recuperações históricas que o Lula está fazendo, que o governo está fazendo. Esse projeto, eu acho que no Brasil hoje, o projeto desenvolvimentista é a única coisa que pode funcionar. Com todos os problemas que ele traz, problemas ecológicos, ele traz problemas de avanço do capitalismo, ele traz problemas porque a legislação trabalhista está muito difícil hoje de ser aplicada. Eu vi um CEO de uma empresa de educação falando que não contrata esquerdista e que tem Bíblia em tudo que é mesa do escritório central, que as pessoas são obrigadas a trabalhar sábado e domingo, escambau. Meu Deus do céu! E os direitos trabalhistas? Ninguém vai lá multar essa empresa, não? Pois é. Sério? Ninguém vai lá multar essa empresa? Ela está cometendo... Tem que ser denunciada. Está sendo denunciada, se não me engano, Leandro Demore publicou isso e assim por diante. A gente precisa fazer também uma materinha sobre isso. Esse cara tem que ser denunciado. É verdade, mas eu acho que deve acontecer muito. A questão da esquerda e da direita,
Eu acho que o problema maior vai se transformar na disputa entre norte e sul do planeta, porque o sul do planeta vão ser os países em desenvolvimento, BRICS, África, América Latina e tudo mais, e a direita vai se estabelecer em cima. E essa vai ser a grande briga do próximo ciclo. Tirando lá em cima, porque a esquerda até andou ganhando nos países nórdicos, para surpresa de muita gente. Mas atualmente está ali, né? Atualmente está ali meio disputando. Não elimina. De cima, mais social-democrata, direitona na parte de cima. Exatamente. Não elimina que haja infiltrações em ambos os lados. No sul já tem, né? Olha, gente, chegamos aqui no nosso limite de horário. Mas fizemos bem respeitosamente o horário, hein? Gostei. É impressionante. Então, eu queria mandar um beijo para o Miguel, para a Aroeira, para todas e todos. Beijo para toda a comunidade. Muito obrigada pela audiência e até a próxima terça. Beijão. É isso aí. Beijão. Tchau.